Olá, seja bem-vindo, vamos conversar um pouco? Gente querida, tudo bem com você? Como você já deve ter visto aí no título, o tema de hoje é bastante complicado, mas precisamos tocar na ferida, não para que ela seja aberta e cause uma hemorragia, mas para que ela seja curada. Precisamos tocar nesse assunto. Antes de entrar no assunto, inscreva-se no canal. Também, se você se sentir à vontade, deixe aí o seu like. Gente, um grande problema da teologia latino-americana. Por que eu coloquei o artigo indefinido 1? Porque eu não quero me arriscar de maneira arrogante e dizer que é o problema. É um problema que eu vejo. Então, gente, primeiro assim, deixa eu dizer pra gente que eu reconheço toda a questão que a teologia latino-americana, especialmente católica e luterana, tem com a questão contra a opressão, contra a desigualdade social, contra a pobreza. São questões importantes e que nós, como igreja, sim, precisamos tratar desses assuntos. São questões importantes, não podemos fechar os nossos olhos, porque senão nós perdemos um dos grandes mandamentos, que é o amor ao próximo. O problema é que muitas vezes a teologia latino-americana ela trata desses problemas que são na verdade sintomas de algo mais profundo e que está atrás, algo que é anterior a isso tudo e que é o problema principal. Numa doença que nós temos no nosso corpo, se nós tratarmos apenas os sintomas e não descobrir a causa, nós vamos ficar alimentando aquilo e nunca vai resolver de fato o problema. E é isso que acontece na teologia latino-americana. O que acontece? Pobreza, desigualdade social, opressão, como eu disse, são questões importantes, mas são sintomas. Qual que é a doença em si? A doença se chama pecado. Essa doença que vem lá de Gênesis capítulo 3, quando o ser humano, para ficar com Nietzsche, em sua vontade de potência, tentou ser igual a Deus, caiu na conversa fiada da serpente. Então o problema original é ali que começa o problema da desigualdade social, o problema da opressão, inclusive também podemos dizer o problema da pobreza. A questão da opressão, no capítulo 3, nós temos a queda, ou seja, o pecado original, e já no capítulo 4, Caim mata Abel, ou seja, a violência também entrou no mundo. Mas a violência não é o problema original. O problema original é o pecado, que nós temos várias palavras no hebraico, tem a palavra ratá, tem a palavra pechá e tem a palavra avon, que são pecado, transgressão, errar o alvo, enfim. No fim das contas, a desobediência a Deus ou até a declaração de independência de Deus. É isso que acontece em Gênesis 3. E quando acontece isso, quando o pecado então entra no mundo, começam a vir os sintomas desta doença. Na teologia nós temos uma distinção para falar disso. Nós falamos do pecado ontológico, que é o pecado do ser mesmo, ou seja, intrínseco a ele. Nós somos pecadores. E os pecados atos, que é esses pecados então que nós, como seres humanos, nós cometemos. Por exemplo, lá no Salmo 51, verso 5, Davi vai dizer que nasceu na iniquidade, que em pecado já o concebeu a sua mãe. Ou seja, ele nasceu já como pecado original. Não significa aqui uma hereditariedade biológica, tá? Mas nós, como seres humanos, nós nascemos já com o pecado original. Por isso nós cometemos pecados atos. Por isso vai dizer Romanos 3, 23, Paulo vai dizer: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Para resumir essa questão que de repente ficou um pouco mais complicada, nós não somos pecadores porque cometemos pecados, mas cometemos pecados porque somos pecadores. Repito, nós não somos pecadores porque cometemos pecados, mas cometemos pecados porque somos pecadores. Dito de outra forma, o ladrão não se tornou ladrão porque ele roubou, mas ele roubou porque ele é ladrão. A condição de ladrão já é anterior ao próprio furto.
ele já planejou, ele já pensou, isso já estava ontológico, isso já estava dentro dele, né? De maneira resumida é o que significa essa palavra ontológico, né? Ele já era um ladrão e por ele ser um ladrão ele roubou, ok? Então essa é a questão, nós temos a doença e os sintomas. Onde é que entra Jesus nessa história? Ele, conforme João 3,16, texto que nós conhecemos bem, ele não foi criado por Deus. Então ele não nasceu com o pecado original, com o pecado herdado, com o pecado ontológico. Vai dizer lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o único gerado. Nós somos criaturas de Deus. Jesus foi gerado de Deus, então ele não nasceu em pecado, por isso também não cometeu pecados atos, ou seja, ele nasceu sem a doença e obviamente também sem os sintomas dessa doença. O que vai acontecer? Chegando lá, o problema da teologia latino-americana, um dos problemas é que trata muito bem, e o elogio trata muito bem os pecados atos, ou seja, cuida do oprimido, fala bastante sobre o pobre, combate desigualdade social, denuncia injustiça e violência, assim por diante, busca a paz. Então isso é uma coisa fantástica, de grande elogio que nós devemos fazer, mas a teologia latino-americana toca pouco no assunto do pecado original. E esse pecado da qual Jesus veio nos resgatar e para a qual o próprio Senhor Jesus então morreu na cruz no nosso lugar. Disso se fala muito pouco, disso se fala mais em meios calvinistas, em meios pentecostais, mas nos meios tradicionais luteranos, católicos, trata-se pouco desse assunto. Como eu disse, se trata muito bem dos pecados atos, dos sintomas, mas a doença é esquecida, se toca muito pouco. E se fica tratando então os sintomas, mas se esquece de falar da doença. A grande questão também é que nós não temos a cura para essa doença. Humanamente não há o que fazer. Para isto, Jesus Cristo então, ele veio ao mundo. Ele, como então gerado de Deus, veio sem pecado para morrer no nosso lugar. Martinho Lutero dizia que Jesus fez uma maravilhosa troca. O que era nosso, ele pegou para si, para o que era dele fosse passado para nós. Dito de outra forma, o justo, que é Jesus, o justo se torna o pecado. Isso vai estar lá em 2 Coríntios 5:21. O justo se torna o pecado, e não está falando ali dos pecados atos, mas do pecado ontológico, esse, o pecado original. Ou seja, o justo se torna o pecado, para que nós, pecadores, fôssemos tornados justos. Conseguiu entender? O justo assume a nossa injustiça, para que os injustos sejam tornados justos. Ou seja, o que era de Jesus foi passado a nós, e o que era nosso foi passado a Jesus. O que era nosso, o pecado, foi passado a Jesus. O que era de Jesus, a salvação, essa foi passada a nós. Assim nós somos salvos, não por nós mesmos, mas por causa da troca que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz, para resolver o pecado original, lá de Gênesis capítulo 3. Por isso vai dizer também o livro de Romanos, que Jesus é o segundo Adão. Como o primeiro, nasceu sem pecado, o pecado original, e nem cometeu os pecados atos. Então essa questão de que a salvação está em Jesus e não em nós mesmos, e que a questão do ser humano na sua salvação é resolver o pecado ontológico, o pecado original, e que só Jesus pode fazer isso. Essa questão é muito pouco tocada naquilo que se chama teologia latino-americana. De outro modo, podemos dizer também que existem muitos meios cristãos aqui do Brasil e da América Latina que tocam bastante no assunto do pecado original, da salvação, da conversão, da santificação, da justificação, que é um tema para nós trabalharmos aqui um momento desses, né? A justificação pela fé. Igrejas e meios que trabalham bem esses temas, mas também deixam de olhar para aquele que está caído na frente da igreja, não tem uma rampa para que
uma pessoa com deficiência física, um cadeirante, possa acessar o local de culto, ou não tem intérprete de Libras para pessoas que são surdas. Então também existe esse outro lado que eu acho que é importante apontar. Então a questão é essa, o problema é ou pender só para o pecado ontológico, o pecado original, ou só para os pecados atos, os sintomas da doença. E essa é uma tarefa teológica muito honrada, perceber isso, identificar isso. E eu não gosto de usar a palavra equilíbrio, mas acho que aqui ela se encaixa bem, ter noção, ter clareza de que os males que existem na sociedade vêm de um mal muito maior chamado pecado. A filosofia não tem o dever de falar sobre isso, a psicologia também não. Agora a teologia sim, se a teologia não falar disso, que teologia nós estamos fazendo? Inscreva-se no canal e tenha um abençoado final de semana. Deus te abençoe. Amém.